Trump se reúne com Biden na Casa Branca e promete fazer um processo de transição pacífica para o seu novo governo. Ele, inclusive, pessoal, confirma que Elon Musk vai ser o responsável, em conjunto com uma outra figura polêmica do Partido Republicano, pelo Departamento de Eficiência nos Estados Unidos. Promete tirar até 2 trilhões de gastos públicos dos americanos e vai lembrar, já prometeu fazer uma auditoria dos empréstimos que foram realizados à Ucrânia. Inclusive, pessoal, será que ele vai ser totalmente liberal assim? Vamos discutir isso no vídeo. Falar um pouquinho também sobre declarações do Mauro Vieira, o nosso chanceler, que alega, pessoal, que a relação com a Venezuela será preservada, apesar de algumas discordâncias, inclusive públicas, entre Nicolás Maduro e também o presidente brasileiro, e falar também, pessoal, da postura brasileira em relação a Israel, que coloca que Israel está fazendo uma reação desproporcional e que está agindo em Gaza por objetivos geopolíticos e não exatamente como defesa. O Irã, inclusive, anuncia que, por medo de retaliações de Israel, está fazendo um plano ousado de defesa. Como será que é esse plano, Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a inauguração de uma base militar dos Estados Unidos na Polônia, lembrando que a Polônia, inclusive na região do Báltico, está muito próximo da Rússia. A Rússia já prometeu maiores retaliações, porque essa base faz parte de um conjunto maior de um escudo antimísseis anti-Rússia. Como será que a Rússia vai responder, Inclusive, galera, com a Rússia alegando que os americanos não querem conter os russos somente por meios militares, mas também a partir da comunicação, e que Reino Unido e Estados Unidos estariam planejando uma sabotagem por via de cabos submarinos. Será que faz sentido? Para finalizar, pessoal, a gente tem o Mali, país super importante, que recentemente passou por um conjunto ali, junto a outros países do Sahel, por golpes militares, alegando que o Ocidente está usando a Ucrânia para fazer interferências geopolíticas no continente africano, e inclusive que a Rússia pode ajudar os países do Sahel. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, dualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. Para você que é inscrito aqui do meu canal, presta bastante atenção que eu tenho uma condição exclusivaça para vocês. Para quem não sabe, a Insider, que é a marca de roupas mais tecnológicas do Brasil, é parceiraça aqui do nosso canal, inclusive falo com muito orgulho, porque já usava mesmo antes de fechar a parceria, e tá o mês inteiro em Black Friday, com preços muito especiais. Só que essa semana, até o dia 17/11, a gente tá falando da Best Seller Week. Eles separaram os produtos que têm as maiores vendagens do site e estão colocando condições exclusivas. Inclusive, se você pegar o cupom que eu estou disponibilizando para vocês, não precisa nem ter acesso ao cupom. Se você clicar, galera, pelo link que está aqui na descrição, você vai ter, além do desconto do site, ainda o meu desconto que pode te dar até 40% do valor. Galera, de verdade, isso é uma condição assim, é uma loucura o que a Insider está fazendo para ter acesso aos produtos mais vendidos. Não é à toa, Justamente por ter a melhor qualidade. Eu tô falando, por exemplo, da Tech T-Shirt. Galera, essa Tech T-Shirt eu falo com assim, a maior alegria para vocês, porque é uma forma de roupa com tecido modal que ele não desbota ao longo do tempo. A coloração é quase a mesma de quando eu comprei há 3 anos essa camiseta. Não fica aquela gola toda desgrenhada, de roupas convencionais, de algodão convencional. Ela vai desamassando com o próprio calor do seu corpo. Inclusive, a própria logo desse mês da Insider é a loucura por conforto. E eu posso admitir que eu tenho muita noção disso, tá? Porque você tem o tecido modal que ele vai se ajustando perfeitamente ao seu corpo, ele traz uma sensação de conforto térmico que vai evaporando o suor muito mais rápido, trazendo uma sensação de frescor, e para quem fala, se comunica, anda, galera, de verdade é sensacional, tá? Para as atividades do dia a dia, para sua academia, Insider, assim, faz parte com certeza do meu dia a dia. Então aproveita, pessoal, link na descrição, com o meu cupom até 40% de desconto nas roupas mais vendidas do site. Belezinha? Ricardo recomenda, use Insider. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, Como eu falei para vocês na introdução, a gente teve de fato uma reunião que se estabeleceu entre o Trump e o Biden, que aliás é praxe da Casa Branca. Só não aconteceu nos Estados Unidos no último processo eleitoral, porque talvez vocês se lembrem que o Trump não reconheceu as eleições em que ele foi derrotado e o Biden foi eleito como presidente. Inclusive, ele se recusou a fazer um processo de transição, aí teve toda aquela questão do Capitólio, toda aquela polêmica, enfim, que a gente já discutiu algumas vezes aqui no nosso canal. Só que dessa vez, o Biden, e não acho que é porque ele é bonzinho ou coisa que valha, a gente tem que perceber, galera, que toda significado, pose, foto, declaração na política, ainda mais na política de alto escalão, estamos falando do país mais importante do planeta, que são os Estados Unidos,
traz algum tipo de mensagem. O Biden, desde o começo, o pessoal sendo muito pacífico, falando em transição pacífica, a Kamala Harris também aceitando o processo eleitoral. Na minha concepção, os democratas, eles saíram tão enfraquecidos do processo eleitoral. Vai lembrar, pessoal, que hoje a Suprema Corte é de maioria conservadora, ou seja, não pertence a uma ala política mais democrata. O Senado vai ser de maioria republicana. A Câmara dos Deputados ainda faltam, né, algumas apurações ali, mas muito possivelmente os republicanos também vão dominar. E, claro, o Trump venceu a concorrência, venceu as eleições. Lembrando que venceu tanto no voto popular como também nos colégios eleitorais. Além disso, num país tão federalista como os Estados Unidos, conta muito quem são os governadores também, os líderes de cada um dos estados. Mais uma vez, os republicanos estão em maioria. Ou seja, os democratas tiveram assim uma derrota acachapante, né, nessas eleições. E a imagem que eles querem passar, na minha concepção, é que, perdoe o trocadilho, né, os democratas são mais democráticos. Ou seja, tem certeza que vocês gostam dos republicanos? Vamos ver o que eles vão fazer aí, hein? Vão tirar do Acordo de Paris, permitir exploração em parques nacionais. Nós, democratas, a gente não questionou o processo eleitoral, estamos fazendo o processo de transição pacífica. Então, na minha concepção, é por isso, né, que o Biden e a Kamala Harris estão sendo tão, entre aspas, bonzinhos assim, para passar uma boa imagem. E o Trump, ele se reuniu, e geralmente essas reuniões, elas são feitas, primeiro ele fez uma declaração ali no Capitólio, né, frente aos congressistas americanos, e depois se reuniu com o Biden. Essa discussão tratou sobre temas da política interna, visto que existem alguns desafios, principalmente a questão da inflação e também a questão da política migratória. O Trump promete fazer o maior programa de deportação da história, inclusive nomeando, por exemplo, o chamado Czar da Fronteira, para ser um dos líderes desse processo e principalmente na diplomacia internacional, com algumas polêmicas envolvendo Taiwan, envolvendo Oriente Médio, envolvendo guerra Rússia e Ucrânia, em que democratas e republicanos não têm exatamente as mesmas ideias, as mesmas propostas, e até indicações como a do Marco Rubio, por exemplo, que já criticou a ajuda à Ucrânia, tal, mostra exatamente, né, um caminho não muito bom para o Zelensky no futuro próximo. Então esses pontos foram discutidos com o Trump e o Biden, deixando bem claro que vai ser assim um processo limpo, uma transição pacífica de governo. O Biden até falou, né, nossa, Trump, seja bem-vindo de volta. Nem parece que no primeiro debate eleitoral os dois fizeram críticas ali ferrenhas um ao outro, né? O mundo da política é uma coisa, entre aspas, sensacional, né? Mas enfim, galera. Além desse processo, que parece então que vai ser bem tranquilo, eu nomeei para vocês ontem alguns ministros, alguns encarregados que o Trump está colocando, nomeando ali, que vai ser um indicativo do seu futuro governo, como por exemplo o Marco Rubio. Mas a gente teve hoje a confirmação de uma coisa que já meio que estava prevista. O Elon Musk, que fez gastos na casa de 200 milhões de dólares no processo eleitoral americano em favor do Partido Republicano, em favor do Trump, não estava muito bem definido se ele teria um cargo oficial no governo americano ou se ele seria uma espécie de conselheiro. Pois bem, pessoal, tivemos a confirmação hoje que, de fato, na verdade ontem, né, que o Elon Musk, ele vai ter um cargo oficial no governo americano. Ele vai ser o encarregado do Departamento de Eficiência dos Estados Unidos. Ele já prometeu, tá, pessoal, que vai ser um processo trágico e divertido e prometeu total transparência no processo. Segundo o próprio comunicado do Trump e do Elon Musk, os principais objetivos vão ser o desmonte da burocracia governamental, a redução das regulamentações, o corte de gastos públicos e a reestruturação das agências federais. Ou seja, tudo que tange algum tipo de intervencionismo do Estado na sociedade americana, o Elon Musk ele vai tentar combater, vai reduzir a ideia dos gastos públicos. Lembrando que é totalmente oposto também ao governo Biden. O governo Biden, até porque também vinha de um processo de pandemia, ele fez o American Rescue Plan, ele fez uma série de projetos de aumento de gastos públicos, que acabou até culminando, né, com um processo ali inflacionário, com o aumento da dívida pública americana, enfim. O Elon Musk, ele promete que ele consegue reduzir por ano 2 trilhões de dólares. Não sei se é possível, tá? A gente está falando de uma coisa, galera, que é um impacto bem significativo, né? De corte de gastos. Ele até coloca que isso vai ser bastante ruim em um primeiro momento para a sociedade americana, porque esse corte de gastos deve vir com a finalização de alguns serviços sociais, com corte de alguns subsídios econômicos, mas que é importante para a sociedade americana, essa ideia de um liberalismo econômico. Lembrando que o Elon Musk, em determinado momento, até se disse nem liberal, mas se disse libertário, ou seja, contra a atuação do Estado na economia. Professor, quer dizer então que agora a gente vai ter um governo totalmente liberal? É difícil saber, né?
Se você parte da premissa, pessoal, de um liberalismo interno, podemos considerar que sim, difícil saber, tá? De novo, as medidas ainda vão ser anunciadas. E a gente sabe que por mais que ele tenha a maioria republicana, né, em todos os poderes, os Estados Unidos é uma ditadura. Existem órgãos regulamentadores, existe um Congresso, uma Suprema Corte, que pode acabar limitando alguns poderes aí do Trump. Mas um fato bem importante é que eu tenho certeza que ele não vai ser liberal em um sentido. Em que sentido, professor? No cenário internacional. A gente sabe que desde a conferência de Bretton Woods, estou indo longe, hein? Lá em 44, o mundo ele considerou que os protecionismos exagerados, eles eram precursores, eles eram os responsáveis aí por grandes conflitos mundiais. Então, o imperialismo europeu, a exclusividade de mercados acabou culminando com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial. O protecionismo também acabou gerando, de certa maneira, né, causas e consequências. Acabou culminando também com a crise de 29. Então, Bretton Woods, lá em 44, definiu que a ideia era você tentar estabelecer um livre comércio. O Trump, ele pode ser bem liberal do ponto de vista interno, de redução dos impostos para grandes corporações. Agora, no cenário internacional, ele já prometeu sobretaxas de 20% em praticamente todos os países e de 60% até 100% em produtos chineses. Vale lembrar, pessoal, que o Elon Musk, ele ganha muito com isso, hein? Porque a gente está falando de, por exemplo, carros chineses, que hoje têm um valor competitivo muito superior a alguns carros produzidos nos Estados Unidos. A exemplo da Tesla, que podem ganhar bastante. E, aliás, então, por isso que eu falo, né? Será que o Elon Musk ele vai ser liberal também do ponto de vista internacional? Aceitar a concorrência de carros chineses entrando no mercado? Ou existe uma necessidade de proteger a economia americana? Mas aí não é exatamente liberal, é só no cenário interno? Enfim, é um certo paradoxo, comercial. Além disso, a oposição já está criticando a nomeação do Elon Musk. Por quê? A gente sabe, galera, que com o poder que ele tem, algumas decisões federais podem acabar impactando nas suas empresas. Mas claro que assim, é consequência dele ser muito rico, né? Qualquer decisão governamental acaba impactando no valor das empresas. Por exemplo, eu citei para vocês que ele gastou 200 milhões de dólares na campanha eleitoral do Trump, mas ele acabou ganhando na casa de bilhões de dólares, só com a valorização da empresa, das empresas, das ações que ele tem, com a ideia de um governo mais liberal. Só que, por exemplo, hoje a gente sabe que existem contratos federais com a SpaceX, por exemplo, com a Tesla. E aí, será que vai ter algum tipo de lobby, já que agora ele faz parte oficialmente do governo americano? Então já existem algumas contestações a essa nomeação aí do Elon Musk. E aí, pessoal, acha interessante para os Estados Unidos a ideia do Elon Musk ou do Elon Musk como uma espécie de ministro de Estado? Acha que há algum tipo de conflito de interesse? Para a questão da Ucrânia, acho que é muito decisiva uma questão. A gente teve hoje discursos no Senado já pedindo, já que os republicanos vão ser maioria, a finalização do apoio, ou pelo menos a redução do apoio, e tendo o Elon Musk a figura ali central de um processo de desburocratização, de redução dos gastos públicos, a gente sabe que os Estados Unidos estão ajudando demais a Ucrânia. O Elon Musk já falou, não publicamente agora, enquanto representante do Estado americano, mas no passado, que era mais do que necessário fazer um processo de auditoria dos empréstimos realizados à Ucrânia. Um dos pontos que pesa muito contra a Ucrânia no processo dos empréstimos é que, primeiro, a gente sabe, galera, que a guerra ela vem se mostrando hoje mais favorável aos russos, que vem avançando na região de Donbás, enfim, e já dominaram mais de 20% aí do território ucraniano, e que a Ucrânia é um país extremamente corrupto. Inclusive, nos índices internacionais, só perde para a Rússia, como o país mais corrupto do continente europeu. E grande parte desse recurso que vai dos Estados Unidos para a Ucrânia acaba exatamente não chegando em direção aos objetivos centrais da Ucrânia, porque são desviados aí em escândalos de corrupção. Então, Elon Musk, ele, pelo menos assim, não falou que vai reduzir ou finalizar a ajuda à Ucrânia, mas pediu uma auditoria dos empréstimos. Com todas as nomeações que estão sendo feitas, eu diria que o Trump dá um indicativo que vai ser um governo um pouco mais rígido em relação aos ucranianos. Outro ponto importante, coloquei para vocês no vídeo de ontem e ressalto de novo. O Trump ele vai governar sem um peso importante, que é o peso da reeleição. Mantida a atual Constituição americana, o Trump não pode ser reeleito, porque é a segunda vez que ele atua como presidente do país. Então ele não precisa fazer políticas um pouco mais amenas, um pouco menos polêmicas, porque ele não vai querer se reeleger, tanto pela idade, penso eu, como também pela própria Constituição americana.
Outro ponto, pessoal, bem importante, está ligado às declarações de Mauro Vieira, que é o nosso chanceler brasileiro. Ele deu declarações relacionadas à Venezuela. Olha, o humor aparentemente está se transformando, né? Em que sentido, professor? Se há semanas passadas a gente teve o Brasil vetando a entrada da Venezuela nos BRICS, a Venezuela alegando que o Brasil, ou pelo menos o Lula, era um agente da CIA, que o Celso Amorim e o próprio Itamaraty, desde o golpe em João Goulart, atua em nome dos interesses americanos na América Latina, o Lula ontem já deu um indicativo, anteontem, né, numa entrevista que ele deu para a Rede TV, colocando que a Venezuela é problema dos venezuelanos, que assim como o Brasil não vai contestar a Suprema Corte da Venezuela, porque ele também não gostaria que a Venezuela ou qualquer outro país contestasse as decisões da Suprema Corte brasileira. Ou seja, uma ideia um pouco mais de autonomia, né? O Maduro falou que concordava com o Lula, viu declarações positivas em relação ao Lula. Hoje, o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, já falou, pessoal, que apesar da crise com a Venezuela, as relações serão preservadas. Um ponto polêmico que eu coloco para vocês é que quando a gente fala que as relações vão ser preservadas, geralmente você tem relação com o Estado, né? E para você ter relação com o Estado, você precisa reconhecer o governo daquele Estado. O Brasil, pelo menos oficialmente, declarações do Celso Amorim, declarações do Lula, não reconhece as eleições venezuelanas porque a Venezuela não apresentou as atas eleitorais. Então fica uma interpretação meio dúbia. Bom, beleza, então a gente reconhece a Venezuela e faz relações diplomáticas com o Estado venezuelano, com o governo venezuelano? Mas qual governo? Já que a gente não reconhece o processo eleitoral, porque eles não apresentaram as atas. Então fica meio confusa aí a questão, né? Mas o Brasil coloca que vai respeitar ou vai manter as relações diplomáticas. O Mauro Vieira até falou, né, que o diálogo e a negociação, não o isolamento, assim que as soluções pacíficas são adotadas, alegando que a Venezuela é um vizinho grande e importante do Brasil e que a solução deve vir pelos venezuelanos e não por meio de sanções unilaterais, porque o Brasil reconhece que as sanções não funcionam. Mas a pergunta que eu coloco continua sendo: se a gente não reconhece as eleições da Venezuela, não reconhece o Nicolás Maduro porque não apresentou as atas, como manter relações normais com um governo que o Brasil não reconhece? Ou a gente reconhece, ou a gente mantém relações. É uma coisa um pouco paradoxal as medidas aí brasileiras. E o Celso Amorim, o Mauro Vieira, né, perdão, ele aproveitou, galera, para dar algumas declarações um pouco polêmicas também em relação a Israel. A gente sabe que outro país também que o Brasil não vem mantendo boas relações, desde as declarações do Lula, também algumas manobras de Israel, que obrigou o nosso embaixador a fazer uma visita ali ao Museu do Holo, enfim, né, para o Brasil aprender o que Israel sofreu, foi uma medida de humilhação frente aos jornalistas locais. Brasil e Israel não mantêm boas relações entre governos, né, não exatamente entre estados. E o Mauro Vieira se pronunciou sobre o assunto, alegando, pessoal, que ele vê hoje Israel realizando uma reação desproporcional em Gaza, alegando que Israel transformou Gaza em um lugar inabitável. Ele alega, pessoal, o Celso Amorim, né, o Mauro Vieira, que todo país tem o direito de se defender, desde que dentro das normas do direito internacional. E não é isso que Israel está fazendo. Israel está buscando ganhos geopolíticos e isso não tem nada a ver com defesa nacional. Ou seja, segundo as declarações do Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, o que Israel está fazendo é usando a agressão que foi feita, os atentados que foram feitos no dia 7 de outubro do ano passado, para ganhar os objetivos geopolíticos. Ele não deixou explícito quais são esses objetivos geopolíticos, mas eu já adianto para vocês, tá? Eliminação de grupos anti-Israel, como Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, Irã, talvez todo o eixo da resistência, ou seja, existe uma justificativa, entre aspas, para fazer essas agressões, que foi um ataque do dia 7 de outubro, e também ganhos territoriais. Ah, professor, mas você está exagerando. Será que Israel realmente tem como objetivo conquistar a Cisjordânia, conquistar a faixa de Gaza? Não precisa acreditar em mim, até porque eu nem faço parte do conselho ou do governo israelense. A gente pode ouvir palavras de pessoas que fazem parte do governo, como, por exemplo, o Smotrich e o Ben-Gvir. Até o Benjamin Netanyahu já falou sobre isso, tá? São figuras que falam que Gaza e Cisjordânia essa semana, tá? São territórios que devem pertencer a Israel, em que, inclusive, um dos principais objetivos deles, enquanto representantes do governo israelense, vai ser conseguir fazer com que essa política oficial de Israel, de ocupação de toda a Palestina histórica, do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo, seja ocupado por Israel. Medidas polêmicas aí do Brasil. Vale lembrar, pessoal, que o Irã ele também demonstra uma certa preocupação. A gente sabe que o Irã ele prometeu uma resposta
aos ataques que Israel fez, que Israel fala que só fez por conta das agressões iranianas e por aí vai, né? Mas há algum tipo de resposta que está sendo aguardada por Israel. O Irã muito possivelmente vai dar essa resposta, não sabemos como nem quando, mas vai dar essa resposta. Pois bem, galera, o Irã anunciou que por conta de possíveis retaliações às agressões mútuas entre Irã e Israel, está construindo um túnel subterrâneo em Teherã. Esse túnel que vai conectar com redes de metrô e também com alguns hospitais. Já temendo ataques de Israel ou dos aliados israelenses, como por exemplo os Estados Unidos, vai formar um sistema ali, pessoal, todo especial para tentar proteger a população. Ou seja, é um indicativo que, de fato, a guerra deve estar próxima. A gente teve também, pessoal, notícias bem importantes da finalização de uma base militar dos Estados Unidos na Polônia. E olha que importante, Polônia, próximo ali do Mar Báltico, próximo de Letônia, Lituânia, Estônia, que são países que também fazem parte da OTAN, que são países limítrofes com a Rússia. A Polônia faz fronteira com Belarus, que é um país muito aliado dos russos, o país de Alexander Lukashenko. A Polônia faz fronteira com a Ucrânia, região de Lviv, por exemplo, próximo ali do território polonês, constantemente atacado pelos russos. A Polônia já fez parte, inclusive, do bloco oriental. O Pacto de Varsóvia, que era a espécie da OTAN soviética, chamava Pacto de Varsóvia, que é a capital polonesa, não é à toa, porque a Polônia fazia parte do bloco militar russo. Ou seja, Polônia e União Soviética têm um passado de muita aproximação, mas hoje são considerados aí vitais inimigos, né? Pois bem, pessoal, os Estados Unidos finalizou o que eles estão colocando ali como uma das principais bases militares da OTAN na Europa, a base militar antimíssil na Polônia. Segundo os Estados Unidos, tá? Segundo a OTAN, é somente para defesa, até porque hoje a Polônia conta com um sistema de defesa de mísseis, mas, segundo declarações da OTAN, sempre foram visando muito mais possíveis ataques do Oriente Médio do que exatamente dos russos. Já que a ideia, pessoal, de novo, né, nos anos 90, anos 2000, quando grande parte das defesas foram instaladas, era que a Rússia não representava uma ameaça tão grande. Momento ali do Boris Yeltsin, início do governo Putin, não tinha uma rivalidade tão grande assim entre mundo ocidental e mundo oriental. Essa base militar, ponto importante, né? Professor, como que a Rússia autorizou isso? Então, é uma base que está sendo construída desde os anos 2000. Desde a época a Rússia já criticava. Mas, de novo, uma coisa é a Rússia hoje muito mais poderosa, com muito mais capacidade de argumentação, retaliação. Outra coisa era a Rússia dos anos 90 ou até mesmo dos anos 2000, que tinha acabado, estava começando a se recuperar da crise econômica da década de 90 e estava aumentando de novo o seu poder geopolítico. Então, na época, não teve poder para conter a construção de bases americanas, próximo ali do solo russo. Vale lembrar que esse escudo que está sendo construído pela OTAN faz parte do Aegis Ashore, que é a ideia, pessoal, de ter um sistema de defesa que consegue interceptar mísseis de curto e médio alcance. E tem não só a Polônia como uma das suas bases, mas também base na Romênia, destroyers, por exemplo, no Porto de Rota, ali na Espanha, e um radar de alerta prévio na Turquia. Então a ideia dessa base, inaugurada na Polônia, é fazer um escudo antimísseis em todo o continente europeu. A Rússia já falou que isso só mostra como a OTAN é uma organização militar que se mostra muito mais contrária à Rússia do que exatamente em defesa dos países membros. A OTAN retruca e fala que, imagina, na verdade a ideia desse escudo é uma ideia defensiva. Talvez, pessoal, de novo, né, se fosse outro contexto geopolítico na época da criação, muito possivelmente essa base não teria sido construída, porque a Rússia hoje tem um poder muito maior do que tinha, por exemplo, nos anos 90 e nos anos 2000. Falando em troca de acusações entre Rússia e Ocidente, mais uma aí, Nikolai Patrushev, conselheiro super importante do governo Putin, deu declarações que, segundo a inteligência russa, Reino Unido e Estados Unidos estão adotando práticas de sabotagem contra cabos submarinos. Professor, como assim? Hoje, os cabos submarinos estimam-se mais ou menos, tá? Os cabos ali de fibra ótica, 1,3 milhão de quilômetros, formando toda uma rede de comunicação que controla quase 95% dos dados do planeta. É para transição bancária, é para inteligência militar, é para dados de informação, de comunicação, ou seja, galera, praticamente tudo, né? Caso a gente não tivesse esses cabos de comunicação, com certeza as transmissões via satélite não dariam conta da quantidade de dados que são transmitidos. Então, quando a gente fala em geopolítica, a relação entre estados, é importante também a questão da comunicação, que é feita por meio desses cabos submarinos. Aí existe, de novo, né, a tática da desinformação, que é típico de uma guerra moderna.
Os Estados Unidos, União Europeia, OTAN alegam que a Rússia, até porque existem embarcações ali na Noruega, atuando próximo do Mar Báltico, tem intenções de fazer sabotagens nesses cabos, atrapalhando, por exemplo, a comunicação militar e até mesmo informacional dos países ocidentais ou dos membros da OTAN. Já o Nikolai Patrushev fala que os cabos submarinos eles vão ser alvos de ataque porque a inteligência russa percebeu, da mesma maneira que os gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 foram alvos de atentados ali em setembro de 2022. Porque até agora, esses ataques, né, no Nord Stream tiveram investigações ali da Alemanha, da Dinamarca. A Rússia nem pôde participar das investigações, que alegaram que foram ali civis, grupos civis ucranianos. A Rússia fala que civis não teriam essa capacidade, a Ucrânia não teria essa capacidade e deveria contar com o apoio logístico da OTAN para realizar um tipo de ataque contra gasodutos tão importantes, imponentes, como Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Quem está falando a verdade? Será que é a Rússia que está fazendo um ataque de bandeira falso? Então, olha, eles vão atacar porque daí a Rússia ataca e fala que foi o Ocidente. Ou será que o Ocidente de fato vai atacar e está acusando os russos porque na verdade o Ocidente quer atacar e vai culpar os russos para fazer algum tipo de retaliação? É difícil estabelecer a verdade, mas é fato, pessoal, que olha que interessante, né? Numa guerra moderna, como os ataques, a chamada guerra híbrida, ela não acontece só diretamente do ponto de vista militar ou a guerra tradicional, a guerra de trincheiras, mas também acontece do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de bloqueios econômicos, do ponto de vista de sanções, bloqueios culturais. A guerra híbrida é o ataque que estabelece em várias frentes, não necessariamente na frente militar. E para finalizar, pessoal, a gente teve o Ministério das Relações Exteriores de Mali reclamando muito dos ucranianos. Em que sentido, professor? A gente sabe que países como Burkina Faso, Mali, Níger, Chad, foram todos países ali do Sahel que passaram por golpes militares recentes. Claro, você pode interpretar como golpes ou como revoluções nacionalistas, porque são países que tinham uma forte influência dos franceses, antigos colonizadores, né? E também dos americanos, alegando franceses e americanos que tinham bases militares ali instaladas para combater os movimentos extremistas religiosos regionais. Na prática, era uma forma de imperialismo econômico nesses países, o caso do Níger e do urânio, por exemplo, talvez seja a principal referência, e aí os militares começaram a praticar revoluções ou golpes, porque não respeitaram a Constituição, para tirar esses governos mais aliados do Ocidente e colocar governos mais nacionalistas. Claro, a Rússia, por meio do Grupo Wagner, valorizou demais, financiou demais esse projeto. Claro, professor, a Rússia só queria ajudar os países africanos. Não dá para ser inocente, né? Na geopolítica não tem bonzinho. Claro que a Rússia quer não mais que a França e Estados Unidos financiem ou influenciem o continente africano, e sim que a Rússia consiga exercer esse papel. Só que o Mali, ele alega, na verdade não só o Mali, tá? Outros países do Sahel também, que por conta dessa proximidade com a Rússia, o Ocidente não está gostando muito. Vide França, vide Estados Unidos, e está utilizando a Ucrânia como uma espécie de base de treinamento. Então, segundo Mali e outros países, vários grupos terror, Tranã, que atuam ali em Mali, por exemplo, estão indo para a Ucrânia, recebendo treinamento, equipamentos e tal, e voltam ali para Mali para realizar ações contra os governos locais. Mali até alegou, olha, eu não sei o que a Ucrânia ganha com isso, visto que a relação entre Mali e Ucrânia sempre foi muito boa. Mas se é por conta da nossa proximidade com a Rússia, saibam que a gente pode pedir auxílio para a Rússia para combater também a Ucrânia. A própria Rússia já declarou outras vezes que o Ocidente viu que está perdendo a guerra na Ucrânia e agora está usando a Ucrânia como uma base de treinamento, ou seja, uma espécie de guerra de procuração no continente africano. Porque a África, a gente sabe, é um bolsão ali de recursos naturais, né? De minérios, enfim. Então é uma região de bastante interesse, não só dos russos e americanos, mas também dos chineses. Será, pessoal, que o Ocidente usa a Ucrânia para treinar grupos terror Tranã no continente africano e também na Síria? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.